Fala rapaziada, saudações vascaínas e vence o Vasco 4-1 contra a equipe do Náutico dentro do nosso caldeirão de São Januário. Eu já começo esse pós-jogo falando o seguinte: como é bom ter um técnico à beirada de campo, porque hoje para mim foi nítido que se o Vasco venceu, teve a participação clara do Jorginho. Juan Quinteiro foi bancado, o Edmar foi bancado, o Alex Teixeira também. E querendo ou não, para você tirar 3 atletas, pelo menos 2 desses que vinham sendo titular desde o início da temporada, e um desses 3, que é o Alex Teixeira, que veio com a melhor contratação do ano, tem que ter peito, tem que ter disposição, tem que ter coragem e principalmente tem que ter uma história, tem que ter um currículo atrás para tomar atitudes como essa. Querendo ou não, atitudes que com toda certeza o Mauricinho não tomaria e muito menos o Emílio Faro, que nunca foi treinador. E essa atitude precisou ser tomada. E o Jorginho hoje na beirada de campo, como profissional que é e como um bom profissional, teve aí coragem de tirar essas 3 peças e acredito que a retirada desses 3 atletas foi fundamental para que hoje o Vasco conseguisse conquistar esses 3 pontos dentro de São Januário. E na boa, é impressionante como o Vasco jogando fora de casa é um e o Vasco jogando dentro de casa é outro completamente diferente. Os jogadores têm outra motivação, os atletas se sentem mais livres, têm mais confiança, enquanto isso fora de casa é uma forma que o Vasco joga que na boa chega a ser até é de fato inacreditável, não dá para acreditar como o Vasco joga fora de casa. É aquele ditado que eu coloquei até num pós-jogo meu. Dentro de casa o Vasco é um leão. O Vasco ganha de 4-1 do Náutico, o Vasco ganha de 4-1, se eu não me engano, do Guarani, do CRB, uma goleada que o Vasco aplicou em casa. E fora de casa, o Vasco é um gatinho. O Vasco é um adversário que não coloca medo, que não impõe seu estilo de jogo. Mas hoje o Vasco, novamente, dentro de casa, mostrou porque segue invicto na competição e o porquê é um dos melhores mandantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez a torcida vascaína não decepcionou, empurrou o time durante esses 90 minutos e fez uma linda festa. E com toda certeza ela ainda vai rolar nessa noite toda na nossa barreira. Mas ainda falando sobre essa partida, ainda falando sobre como o Vasco jogou, já eu quero falar sobre algumas peças importantes, mas antes eu quero só trazer à tona uma memória para você. Se você não viu o jogo, eu vou te explicar o que aconteceu. O Náutico foi muito superior ao Vasco, sim, até os 20, 25 minutos do primeiro tempo. Até para ser, mais exato, até o momento em que o Vasco fez o primeiro gol, o Náutico era melhor na partida. Tomava as ações de jogo, conseguia impor a maneira que gostaria de jogar, mas aos 34 minutos do segundo tempo, na hora da penalidade máxima em que o Vasco fez o gol, o Náutico parou de jogar completamente e o Vasco foi outro na partida. E aí você pode estar se perguntando: pô, Lucas, então quer dizer que o Vasco jogou melhor, sendo que sofreu pressão pro Náutico, que é o atual lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro? Eu vou te responder: não, não é isso. A minha resposta, né, foi mal por esse assunto, é a mesma coisa que o Zé Ricardo vinha fazendo no início da Série B, gente. O Jorginho é treinador, o Jorginho é profissional, o Jorginho não vem com a invenção que o Mauricinho inventou após a saída do Zé Ricardo, que era querer um time com transição rápida, um time, aliás, com transição lenta, troca de passe, quebrando linha, tentando impor a sua maneira de jogo. Isso o Mauricinho quis impor pro Vasco. O Emílio Faro depois quis impor a mesma coisa, não sabia o que fazer no time. O Jorginho, volto a repetir, é profissional, é treinador, ele olha pro elenco que ele tem em mãos e ele sabe muito bem o que fazer. E com toda certeza, ele estudou o Vasco, ele viu o trabalho do Zé Ricardo, ele analisou o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. Ele sabe das deficiências que o Vasco hoje tem, das limitações. Então hoje, para quem acompanhou a partida do Vasco, viu exatamente o mesmo Vasco lá do início do ano. O Vasco do Zé Ricardo, um Vasco que se defendeu bem. O Náutico realmente tomou as decisões, tomou as ações ali durante todo o início do primeiro tempo, conseguiu ali chegar, né, ao gol do Vasco algumas das vezes, mas na boa, não lembro de ter levado perigo em nenhum momento da primeira etapa. Apenas quando houve uma jogada ensaiada, né, que a linha do Vasco chegou toda pro gol, o jogador do Náutico chegou batendo, foi o único perigo que o Vasco levou no primeiro tempo. E volto a repetir, em uma jogada ensaiada, em jogadas de construção, o Náutico não levou nenhum perigo ao gol do Vasco. Por quê? O Jorginho falou: vamos segurar, a gente tem limitações. Com toda certeza isso passou na cabeça do nosso treinador hoje, porque o Vasco hoje tem um técnico à beirada de campo. Vamos segurar e na boa a gente vai sair.
a mesma coisa que o Zé Ricardo fazia lá no início do ano e fez com que o Vasco fosse um time invicto, conquistando vitórias em casa, empatando fora e chegasse ao G4 da Série B. E hoje, novamente, o mesmo Vasco se repetiu. O Vasco segurou, tomou pressão, mas não levou perigo e quando saía na boa, fazendo gols e dando essa goleada por 4-1. Então, Jorginho, hoje, se tem aí um papel principal, se tem um protagonista nessa vitória de hoje, eu dou esse título ao Jorginho, porque soube mexer o Vasco, soube taticamente organizar a equipe novamente, porque o Vasco era uma bagunça nesses jogos atrás e teve volta a repetir o que eu falei lá no início do vídeo para vocês. Peito para tirar o Quinteiro, peito para tirar o Edmar, peito para tirar o Alex Teixeira. Não é fácil, gente. Não acho vocês que tirar um jogador que vem sendo titular desde o início da temporada é uma tarefa fácil, porque não é. Há vestiário, há problemas, há medo de quebrar vestiário. O Jorginho hoje soube o que fazer. E principalmente quando o Edmar entrou na segunda etapa, ficou nítido que de fato não tinha condições dele ser o titular hoje do gigante da Corina. Mas sobre a partida, trazer aqui alguns pontos importantes para vocês. Sobre a saída do Quinteiro, né? Eu trouxe para vocês essa informação. Quem entrou no lugar do Quinteiro foi o Danilo Bossa, zagueiro e que jogou bola hoje. Algo interessante que não sei se vocês sabem, mas no primeiro tempo, quando acabou, quando foi finalizado, a transmissão mostrou ali o mapa de calor e ficou claro que o Náutico, quando saía para pressionar, né, a saída de bola do Vasco ou cair para o ataque, sempre caía pelo lado do Juan Quinteiro, que sabia das deficiências que hoje o nosso zagueiro tem, principalmente na saída de bola. O Juan Quinteiro não tem essa qualidade de pensar o jogo, de trocar um passe na saída de bola. Então o adversário, já conhecendo isso, aperta muito pelo lado direito. Começa a reparar isso quando o Vasco está saindo com a bola, quando o adversário, né, o time que vai jogar contra o Vasco, faz a marcação-pressão, na maioria das vezes faz ela em cima do Quinteiro. E sabe que ele não tem qualidade para isso. E hoje, com a saída do Quinteiro e a entrada do Danilo Bossa, o Vasco ganhou essa qualidade na saída de bola que com o colombiano não tem. Então foi um fator importante, com toda certeza quebrou também essa primeira linha de marcação ofensiva do Náutico. Sobre o Náutico também é importante se falar, o Náutico não é qualquer time, gente. Hoje é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, completamente compreendente, mas o Náutico passou por uma mudança de treinador, uma mudança de comando, e o novo técnico do Náutico, já havia conseguido 2 vitórias seguidas, contra a Ituano e contra a Brusque, jogando nos aflitos e jogando bola. O Náutico jogou bem o início de jogo, então não era qualquer equipe, não é porque é o lanterna da Série B que o Vasco iria ganhar com facilidade, que é qualquer time, que era qualquer adversário, não. O Náutico tem uma equipe bem qualificada, o camisa 10 do Náutico, que é o Jean Carlos, é um excelente jogador. O passe que ele deu para o gol do Náutico foi um passe de craque, joga bola. Para quem acompanhou a Série B do ano passado, sabe muito bem quem é esse atleta, que o Vasco chegou a tentar contratar, inclusive. Então não é qualquer equipe, não foi qualquer adversário que hoje o Vasco aplicou essa goleada. Ainda sobre o Gigante da Colina, a atuação, como eu já falei para vocês, na minha opinião, o protagonista da partida foi o Jorginho, que conseguiu mudar o esquema do Vasco, conseguiu colocar taticamente uma equipe organizada, algo que eu e você e todo torcedor vascaíno não via com toda certeza há bastante tempo. Mas sobre aí peças de destaque, eu tenho algumas para pontuar com toda certeza. Andrei jogou muita bola, mais uma vez jogou de terno, mais uma vez é aquele jogador taticamente impressionante. O que o Andrei joga chega a ser até difícil, né, de realmente calcular, difícil de acreditar o que um jogador de apenas 18 anos faz com a bola no pé. Eu estou numa expectativa muito grande para ver esse atleta vestindo a camisa do Vasco na próxima temporada. Além do Andrei, outros atletas. Yuri Lara, mais uma vez o atleta mostrou que realmente é o melhor volante da Série B do Campeonato Brasileiro. Se não o melhor volante, pelo menos o primeiro volante. O volante de marcação, o cão de guarda, está em todos os lugares do campo, o Yuri Lara tirando a bola do time que joga contra o Vasco. E aí eu fico pensando, gente, como o Maurício Souza, na época que comandava o Vasco da Gama, naquele Vila Nova e Goiás no Serra Dourada, teve a coragem, a audácia de tirar o Yuri Lara para colocar o Zé Gabriel no time titular. Chega a ser até brincadeira, né? De fato, não vou falar do profissional que é, jamais, né? Mas é algo que para mim, que não sou um técnico, jamais estaria em cogitação fazer essa mudança, mas para o Mauricinho naquela época fez sentido. Ainda sobre o elenco, quero pontuar outros jogadores. Egnaldo, partidaça, jovem, seleção brasileira, vai ser um fenômeno esse moleque. O que Egnaldo hoje com 18 anos faz também é brincadeira. Vai ser um jogadoraço, Egnaldo. Que golaço que ele fez. É um jogador que o Vasco não tinha nessa Série B e achou no meio da temporada. E com toda certeza, no ano que vem, vai brilhar numa Série A do Campeonato Brasileiro.
E vou além. Raniel, gente. Raniel jogou uma boa partida. O Raniel tá queimando de fato a minha língua. Jamais imaginei que eu iria elogiar o Raniel em uma partida do Vasco da Gama e hoje ele fez uma boa partida. Fez um pivô seguro, fez umas boas jogadas de recuperação, de saída de contra-ataque, uma partidaça do Raniel. E na boa, olhando para a partida do Vasco, onde o Raniel foi desfalque, hoje eu vejo que, querendo ou não, ele faz falta para a equipe Cruz Maltino. E para esse sistema que o Jorginho vem colocando dentro do Vasco, o Raniel vai fazer bastante falta, porque hoje foi fundamental, principalmente por esse primeiro tempo, para dar aquela respirada, para ser o pivô que vem buscar, que cava a falta, que vem de trás para armar a jogada, sabe jogar de costas, mas também sabe jogar de frente. Boa partida por parte do nosso camisa 9, o Raniel, gostei demais, critiquei durante a semana pelo vídeo que saiu, mas elogio hoje, porque na minha opinião fez uma boa partida. Com relação às mudanças que também tiveram, né? A entrada do Quinteiro, uma mudança aí, Danilo Bossa se machucou, não sei o que aconteceu, a gente vai buscar informações e trazer para vocês no Acorda Vascão amanhã. Além dele, houve também a entrada do Edmar, bastante vaiado pelo torcedor, e foi nesse momento que eu falei para vocês que realmente vi que não tinha condições do Edmar começar a partida, muito vaiado, muito criticado, teve polêmica com o Edmar durante essa semana, então o Jorginho usou da sabedoria que tem de futebol para colocar o Edmar no banco de reservas. Além do Edmar também entrou o Gabriel Peck, se eu não me engano foi nesse momento, entrou os dois, o Figueiredo e o Alex Teixeira. Gabriel Peck e Alex Teixeira não apareceram muito no jogo, Alex Teixeira ainda muito abaixo do que aquilo que eu e você e todos nós, torcedores vascaínos, imaginávamos. A luz caiu, mas eu vou prosseguir com o vídeo. Espero que o Alex Teixeira volte a jogar aquela bola que a gente pensou na próxima temporada, caso ele fique nessas partidas que ainda restam, né, na competição. É um jogador de bastante qualidade e sei que pode entregar mais e tenho certeza que se ficar vai entregar no Vasco da Gama. Sobre Gabriel Peck, muito abaixo também, não teve muitas oportunidades, ele parecia que estava jogando mais como um 9, um falso 9, um centroavante, do que como um ponta, e o grande destaque desses atletas que entrou do banco de reservas foi o Figueiredo, partidaça do Figueiredo, cavalo, como o Jorginho falou, uma força física absurda, uma imposição física muito grande, chega muito bem ao ataque, de ponta, de centroavante. O Figueiredo é um jogadoraço, pena que está no momento ruim do Vasco. Eu espero que nessa reconstrução que o Vasco está vivendo já, principalmente na próxima temporada, o Figueiredo possa ter tranquilidade para desenvolver o seu futebol. Porque bola ele tem, não à toa que ele fez esse golaço hoje, sabe bater na bola, tem imposição física, tem corrida, tem chute, é um jogador de bastante qualidade que, se tiver um time bom, jogadores de qualidade em volta dele, ele vai se sobressair automaticamente e hoje mostrou que realmente tem qualidade para jogar no Vasco da Gama. Foi um dos destaques, mas se eu tenho que pontuar 3, eu pontuo o Jorginho como protagonista, eu coloco o Raniel, volto a repetir para vocês, porque fez uma boa partida para mim, e esse terceiro eu coloco o Figueiredo, porque entrou muito bem, mudou a cara do Vasco, das substituições foi disparadamente a melhor e ainda dos que estavam no jogo se destacou. Essa é a minha análise para esse jogo de hoje. O Vasco agora descansa. Quarta-feira que vem tem Vasco e Cruzeiro no Mineirão. Uma partida importantíssima. Agora, 9h30, tá rolando Londrina e Tombense. Amanhã a gente vai trazer todos os detalhes desse jogo, como o Vasco está na tabela. Tem muita informação. Uma semana que com toda certeza será agitadíssima. Série B chegando no final. E como eu falei para vocês, Vasco vencendo, teria sorteio lá na página do Instagram e já tá rolando esse sorteio. Então corre lá, a gente deixou todos os detalhes aí do que vai precisar fazer para participar na nossa página oficial do canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o pós-jogo. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaína.